Se você acompanha o mercado financeiro brasileiro, especialmente aí através das redes sociais, você com certeza já ouviu falar de Luiz Barsi, o que temos mais próximo aqui do Brasil do nosso Warren Buffett do Piniquim. Ele é o maior investidor pessoa física da Bolsa Brasileira e conseguiu, ao longo da vida, com bastante disciplina, quase 5 bilhões de reais em patrimônio financeiro negociados 100% na nossa Bolsa Brasileira e na pessoa física dele. Ele, inclusive, em conjunto com a sua filha, Luiz Barsi, tem feito bastante sucesso aí nas redes sociais nos últimos anos, falando sobre como ele tem uma vida muito equilibrada para o patrimônio que tem. Recebeu aí no último ano quase 1 milhão de reais por dia. Então, no ano de 2021, como eu disse, as distribuições foram generosas. Então, a somatória de todos os dividendos gerou uma renda diária, né? Diária. De 1 milhão e 15 mil reais. Ai, meu Deus! Caiu meu lápis. De dividendos das suas ações e como também ele vem ensinando outras pessoas a investirem na Bolsa. E hoje a gente vai fazer uma análise aqui da história desse grande investidor e também das lições que ele tem para te ensinar e dos perigos que muita gente tem errado no seu planejamento financeiro e nos seus investimentos, tentando copiar o que ele fez no passado. Olá, meu nome é Pedro Jobim, eu sou planejador financeiro aqui na Rio Claro Investimentos. Nós somos uma gestora completamente independente, onde trabalhamos e ajudamos nossos clientes a construir um planejamento financeiro tranquilo, eficiente, sem conflitos de interesses e investir da melhor forma possível para atingir os seus objetivos. E hoje nós vamos falar de um dos maiores exemplos que a gente tem no mercado financeiro. O Luiz Barsi é um investidor gigantesco dentro do nosso mercado, que vem ganhando destaque aí, mesmo já estando ali com perto dos 85 anos de idade, como pelo patrimônio que ele construiu ao longo de toda a vida na nossa Bolsa. Apesar de todas as dificuldades que a gente tem com a Bolsa brasileira, ele superou tudo isso e construiu aí um patrimônio bilionário. A sua estratégia ela é bastante focada em dividendos, inclusive é apenas a única métrica que ele vem olhando durante toda a vida dele, e vamos entender um pouquinho como, apenas olhando para isso e com uma estratégia sempre focada no longo prazo, mesmo agora, numa idade muito avançada, ele ainda pensa sempre no longo prazo, uma característica bem parecida com o próprio Warren Buffett, que a gente já falou tanto aqui, que apesar da idade avançada, continua seguindo sempre o mesmo processo, continua seguindo o mesmo processo, tendo uma vida simples, apesar de ter muito dinheiro, porque também é o que eles fizeram ao longo de toda a vida e é daí que veio um resultado tão grande. Barsi começou a investir aos 25 anos de idade, no final dos anos 60, e focado nessa questão de dividendos, ele conseguiu em apenas 8 anos atingir a sua independência financeira, receber mais dividendos dos seus investimentos do que o quanto ele gastava. Mas ele não se contentou com isso e continuou investindo durante todo esse tempo. Aí com mais de 60 anos de juros compostos e reinvestimentos dos dividendos e tendo uma vida muito simples, andando de metrô, gastando muito pouco, nunca teve interesse de ter grandes gastos ou muito luxo, ele acabou acumulando um patrimônio gigantesco de quase 5 bilhões de reais. Claro que isso varia muito, né? Porque está tudo na Bolsa Brasileira, então sobe e desce. Várias vezes ele perdeu 50%, 70%, 80% da sua fortuna, mas depois acabou recuperando com paciência, tranquilidade, e aí é uma das características mais incríveis de investidores como ele ou outros parecidos, que sempre mantêm a calma e seguem um processo bem definido e matemático, sem se preocupar com a volatilidade do mercado. Recentemente, inclusive, em uma entrevista, ele mencionou que, apesar de ganhar 1 milhão por dia de dividendos, ele gasta ainda algo em torno de 20 mil reais por mês com seus gastos mensais para manter a si e sua família de uma forma muito simples para, óbvio, o tamanho do patrimônio que eles possuem. Devido, claro, a todo esse sucesso, muitas pessoas vêm tentando copiar Luiz Barsi, que colocou em prática aí durante mais tempo do que o necessário uma estratégia muito parecida com aquela, inclusive, que a gente falou em um dos nossos vídeos recentes, que é a estratégia FIRE, que é
ter uma vida simples, economizar muito, com foco em atingir a independência financeira muito rápida. A diferença é que Luiz Barsi extrapolou e nunca parou de economizar muito e seguiu essa estratégia, garantindo juros compostos enormes. É importante entender que qualquer estratégia de investimento que você fizer por 60 anos, por 70 anos, vai dar muito certo se você tiver processo, disciplina, visão de longo prazo e, claro, talvez você não consiga um patrimônio tão grande quanto o dele, ele provavelmente acertou muito e acertou muito no começo e é um investidor profissional que vai nas empresas, tem realmente uma visão de sócio das empresas, não fica girando a carteira desnecessariamente, mas também não fica segurando ações sem entender o que está acontecendo, entende profundamente cada uma das empresas das quais ele é sócio, inclusive participando do conselho de muitas delas, e veio também de um mercado que era muito menos eficiente que o nosso. Então é importante entender um pouco dessa história e a partir de agora eu acho que a principal lição desse vídeo é entender como a gente pode aplicar de fato isso na nossa vida. A gente vem vendo muitas pessoas que olham para o Barsi, por exemplo, e acham que o ideal é colocar 100% da carteira deles também em ações pagadoras de dividendos. Embora isso tenha dado certo no passado, é a concentração de um risco em uma classe de ativos, que no Brasil as ações pagadoras de dividendos tendem a ser melhores que as ações de crescimento, porque a nossa bolsa vem há um bom tempo sendo muito ruim, mas em outros lugares não é verdade. O risco também de se investir só no Brasil é muito grande, especialmente se você tem um patrimônio desse tamanho e você quer deixar um legado. No caso do Barsi, claro, se ele perdesse 99,9% do patrimônio dele, ele ainda estaria aposentado e ainda teria patrimônio suficiente para manter a qualidade de vida dele e da sua família. Essas preocupações não são tão grandes. Mas para quem está começando, ou até para quem já tem um grande patrimônio, mas não tão grande quanto o do Barsi, é importante se preocupar com isso. Você não pode ter todo o seu dinheiro em um ativo tão volátil quanto a Bolsa de Valores brasileira. Uma hora você pode aparecer uma grande oportunidade, uma grande emergência, e você não vai ter disponibilidade de capital se a Bolsa não estiver indo muito bem. Não adianta você ter visão de longo prazo e achar que não vai precisar do dinheiro se naquele momento que a Bolsa cai 50%, 60%, 70%, seja, por exemplo, na época do Covid, quando muitos empresários bem-sucedidos tiveram que resgatar suas aplicações enquanto elas estavam caindo muito para injetar nas suas empresas e impedir que elas morressem completamente. Então, um exemplo de muitos casos em que é importante ter a liquidez. No caso do Barsi, que tem muito mais do que ele precisa, ele não precisa se preocupar com isso, mas provavelmente você aí que está assistindo precisa. Então essa fica a primeira lição ali, na hora de implementar uma estratégia como essa, de pensar realmente em ter uma diversificação, não só em classes de ativos, como também em geografias, para conseguir garantir que você está protegido, aconteça o que acontecer, diminuir a volatilidade da sua carteira e, com certeza, se você seguir um plano como esse, bem feito, no longo prazo, você também vai atingir resultados muito bons. Talvez não tão extraordinários, claro que para ter qualquer resultado como esse, ou você vai ter que poupar uma quantidade extraordinária de dinheiro ou ter uma quantidade extraordinária de sorte no meio do caminho, por mais capacitado que você teve. Outro erro muito comum, como a gente já mencionou aqui, são pessoas que tentam replicar a estratégia do Barsi de buy and hold sem ter o conhecimento profundo que ele tem sobre as ações. Buy and hold, segurar as ações, não é segurar qualquer ação, não é seguir dicas de youtubers e esquecer. É você ter teses de investimento claras sobre cada ativo, entender por que você comprou eles e por que você venderia eles, quando eles vão deixar de ter sentido. Quem conhece o Luiz sabe que ele não fica para sempre nas mesmas ações. Tem ações que ele segura há décadas, mas também ele já girou a carteira dele várias vezes, uma vez que aquelas empresas que ele antes investia perderam os fundamentos, que no caso dele são sempre atrelados a dividendos. E aí, mais um ponto, né? O dividendo, ele é ótimo para você, quando você está na fase realmente de usufruto do dinheiro, mas não necessariamente os ativos que pagam bons dividendos vão ser os melhores ao longo do tempo. No caso do Barsi, a gente teve ali uma tese que funcionou nesse período, mas pode ser que não funcione daqui para frente. Inclusive, se você olhar, por exemplo, para a Bolsa Americana, aqueles ativos que não pagam bons dividendos, as ações de tecnologia, por exemplo, foram muito melhores do que a própria carteira do Barsi ao longo desse tempo. Se ele tivesse investido em dólar, ele teria mais dinheiro ainda do que o dinheiro que ele tem hoje. E o outro ponto que a gente quer mencionar aqui é que
realmente não faz muito sentido o que ele fez até hoje, que foi investir tudo na pessoa física e não diversificar globalmente. Claro que ele tem uma estratégia que ele entende muito e deu muito certo, especialmente porque ele se especializou nela de uma forma talvez maior que qualquer outra pessoa, mas com certeza ele teria resultados tributariamente melhores se ele tivesse montado um fundo exclusivo, uma offshore, uma estruturação patrimonial mais sofisticada. Mas, claro, ficou famoso também e está aí porque, como ele é um investidor pessoa física com muito dinheiro, ele fica muito mais evidência do que outras pessoas que muitas vezes a gente não sabe que tem tanto dinheiro assim porque utilizam estruturas mais sofisticadas de empresas no Brasil e no exterior para administrar seu dinheiro de uma forma mais eficiente tributariamente. Concluindo, então, a gente sabe que Luiz Barsi é uma grande influência no mercado financeiro, sem dúvidas nenhumas é um gênio que entende como poucos a nossa bolsa e como ela funciona e como ganhar dinheiro com ela, e uma inspiração para todo mundo que acompanha essa história de muita humildade, muita disciplina, muito conhecimento e como construir um patrimônio, um legado gigantesco para alguém que teve uma vida muito simples, mas é feliz como é. Isso é o que importa, né? Muita gente fica incomodada como ele consegue ganhar tanto dinheiro e gastar tão pouco, mas o objetivo de cada um é o que importa para qualquer investidor. Não é errado você querer mais luxos e mais bens, mas também não tem nada de errado de ter uma vida simples e procurar uma segurança, seja qual for o tamanho do seu patrimônio. E aí fica a grande lição de tudo que a gente conversou aqui, que é um planejamento financeiro eficiente. Seja você tenha bilhões como o Barsi ou esteja começando a trabalhar o seu dinheiro para conseguir construir um patrimônio, é importante ter um processo muito claro de como você investe. E para chegar nesse processo, você precisa de um plano claro. É esse plano que vai dizer se você pode concentrar ou não um tanto de dinheiro, que nem o Barsi, num ativo só, que é a Bolsa Brasileira, mais especificamente em ativos que pagam bons dividendos, ou você precisa diversificar, quanto você precisa ter de liquidez, quando você pode ter de volatilidade, e claro, quando que você vai patrimônio que te dá a sua liberdade financeira para você conseguir realmente buscar alçar novos patamares assim como ele. Se você quer entender como fazer isso, não deixe de conhecer, claro, a Rio Claro Investimentos. Somos uma gestora independente de investimentos e estamos ao seu lado para conseguir garantir que você vai realizar todos esses sonhos. E se você achou interessante esse conteúdo, não deixe aqui de curtir e comentar no nosso vídeo, deixar suas dúvidas e se inscrever no nosso canal.